Essa aula de hoje é sobre anomalias dentárias. Elas são distúrbios de crescimento e de desenvolvimento nas estruturas anatômicas que compõem a cavidade bucal, dando como resultado aí um desvio do normal, tá? Nas alterações da radiologia, as anomalias dentárias são a maior família de alterações, tá? E dentro dela, ela ainda é subdividida com alteração de número, de tamanho, de forma, de erupção ou posição e estrutura, tá? Então, aqui, né, dentro das anomalias dentárias, a gente tem aqui alteração de número. A gente vai começar aqui primeiro pela ausência dentária, tá? A ausência dentária é quando não há o dente descido e nem o seu sucessor na região, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho, o edentulismo parcial, tá? Na região, beleza? Eu não tenho aqui a presença de dentes descidos, tá? Porque se a gente tiver a presença de dente descido na região, é outra coisa. A agenesia, ela já é quando você não tem a presença do dente permanente, tá? Do sucessor desse descido, tá? Que tiver em boca. Então, eu preciso, tá? Eu tenho que ter a presença do dente descido em boca. Eu não tenho agenesia sem a presença do dente descido. Aqui, ó, a gente tem o 34, tá? A princípio, a gente tem aqui, né, a ausência do dente, a agenesia do dente 35, ou seja, ele não foi formado, né? E a presença do dente descido, beleza? A agenesia, tá? Tem que ter a presença do dente descido, tá? Bom, então vamos lá. A displasia ectodérmica é uma síndrome que a pessoa é completamente sem pelo. Em boca acontece também uma anomalia, tá? Por causa dessa displasia, que é a anodontia parcial ou total, ou seja, tá? Não tem dentes parcialmente, ou seja, não tem formação de alguns dentes, ou ainda não tem formação nenhuma de dentes, tá? E quando tem presença de dentes em boca, esses dentes, eles normalmente têm uma formação. Os anteriores, em especial, são conoides, tá? E esse paciente vai ter uma maloclusão aí, devido a essa alteração de quantidade de dentes, né? E também da forma conoide aí, beleza? Agora, falando do aumento do número, tá? Em boca, ou seja, dente supranumerário, ou seja, é um dente que excede o número normal na dentição, pode acometer na dentição decídua ou permanente. E, gente, olha só, batendo o olho nessa foto aqui, ó, você já olha e você vê que tem alguma coisa esquisita. Você já vê que tem alguma coisa diferente, né? E aí você vai ver que aqui estão os caninos e aqui tem 5 incisivos. Opa, né? Nós não temos 5 incisivos, né? Nós temos 2 centrais e 2 laterais, né? E aqui a gente tem 2 laterais, ok, mas a gente tem 3, aparentemente, né? 3 incisivos centrais, né? Então, a gente classifica, né? Por exemplo, esse aqui tá bem no meio da linha média, tá? Bem provável que seja ele, bem provável, não sei, tá? Mas a gente tem que classificar um aqui como um dente supranumerário, tá? Então, na hora que a gente vai laudar, por exemplo, na radiologia, a gente coloca dente 41, 42, 43, 44, supranumerário, 31, 32, 33 e aí vai, tá? A gente precisa classificar o dente supranumerário, beleza? A gente tem essa radiografia aqui, tá?
a gente tem o primeiro pré, segundo pré, 34, 35, 36, 37, beleza? E aqui ainda a gente tem 2 dentes supranumerários na região entre os dentes 34 e 35 e entre os dentes 35 e 36. A minha grande dúvida aqui é: esse dente supranumerário está reabsorvendo as raízes desses dentes adjacentes? Não sei. E esse aqui? Também não sei. Como que eu vou concluir esse diagnóstico, tá? Para ver qual vai ser o meu plano de tratamento. Você indica muitas vezes a tomografia computadorizada, tá? São casos mais complexos, tá? Lembrando que existe um método de localização radiográfica, mas é mais para ver aí para que lado tá o dente, tá? Se ele tá para vestibular, para palatina, onde vai ser minha incisão cirúrgica, tá? Esse caso aqui, ó, já não tem a mesma forma dos dentes adjacentes, tá? É uma região anterior, né? A gente vê que é na região de incisivo, né, central. Ele tá invertido, né? A coroa dele tá para cima, né? E a raiz na região aqui, né, mais próxima à cavidade bucal. E você vê que ele tem uma forma conoide, uma forma diferente, tá? Isso pode acontecer, beleza? A síndrome de Gardner, ela é uma síndrome que, ao contrário da displasia ectodérmica, você tem aí, ao invés de ausência de dentes, né, em boca, você tem o aumento, tá? Você tem maior número de dentes supranumerários, tá? Em boca. Essa síndrome, ela tem uma polipose múltipla no intestino, ou seja, pólipos intestinais, tá? Que é um aumento de tecido, tá? Dentro do intestino, que ele tem uma probabilidade alta de inflamar e ainda tem uma probabilidade alta de virar cancerígeno, tá? Maligno, né? Formar uma neoplasia na região, tá? Essa síndrome também promove no paciente osteoma, tá? Em ossos longos e do crânio. Osteoma é um tumor em osso, tá? Ainda forma na pele do paciente múltiplos cistos sebáceos e ainda alguns tumores dermoides, ou seja, na pele. Radiograficamente, né, no nosso caso, a panorâmica, ela vai te mostrar alguns dentes supranumerários, tá? E ainda vai te mostrar osteoma, tá? Você vê que o osso desse paciente está diferente, tá? E você ainda vê o crescimento ósseo, né? É uma característica do osteoma, tá? Você tem esse aumento do crescimento ósseo. Agora a gente vai falar aí da alteração de tamanho, né? Quando você tem uma macrodontia, você tem um dente maior que o normal, tá? Pode ser do tipo generalizado, percebam que está em aspas, porque ela pode ser falsa ou verdadeira, tá? A falsa relativa é quando a maxila é menor do que o normal, e quando o osso da maxila é menor do que o normal, dá a impressão que os dentes são grandes, tá? Mas é apenas uma sensação. Quando você tem a macrodontia generalizada verdadeira, o paciente, ele tem normalmente o gigantismo pituitário, tá? E aí os dentes deles, né, das pessoas que são acometidas pelo gigantismo pituitário, já tem o dente maior devido à sua condição, tá? Bom, na radiografia pode acontecer isso aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho, né, meus incisivos nos tamanhos normais, né? Eu consigo ver os centrais e os laterais, e nessa radiografia de incisivo central, quer dizer,
ficou só o incisivo central, né? Essa radiografia de incisivos superiores, você consegue ver somente os incisivos centrais. Por causa do tamanho deles, você não vai conseguir ver os laterais, tá? A microdontia é um dente menor que o normal, tá? Então, a gente normalmente observa, né, nos laterais superiores, tá? Eu não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com microdontia do lateral, tá? Mas não é raro, não, é bem comum. Normalmente eles têm a forma diferente, tá? A microdontia, ela forma normalmente dentes conoides, pode acometer laterais, e outro dente que é bastante acometido também são os terceiros molares, tá? Ele pode ficar escuro na radiografia, porque ele tem uma menor mineralização. Então, isso pode muitas vezes fazer com que você se confunda com um descido, tá? Só que é o seguinte, o dente descido, ele não tem forma conoide e clinicamente ele tem uma coloração mais leitosa, tá? Quando comparado ao dente permanente. Da mesma forma que a microdontia, ela pode ser generalizada. Quando ela for generalizada, ela pode ser falsa relativa ou verdadeira. Quando for verdadeira, quando o paciente é portador da síndrome de Down ou do nanismo pituitário, tá? Quando é falsa relativa, pode ser quando a maxila, né, ela é maior do que o normal, ela se desenvolve além do adequado, né, do comum, dando a impressão aí que o paciente tem dentes menores do que o normal, beleza? Então, aqui na minha radiografia, né, eu tenho, aqui é a radiografia normal, tá, gente? Nessa aqui à direita, a gente vê a diferenciação de forma, né, do meu incisivo lateral. Aqui, ó, o dente, o terceiro molar, né? A forma aqui completamente diferente, ele tá menor, desculpa, gente, tá menor do que o comum, né? O considerado normal. Aqui a gente tem a gente começa a falar das alterações de forma, tá? A primeira que a gente tem é a geminação. A geminação, ela tem o dente, né? Vai ter uma cavidade pulpar ou ápice, tá? Mas nada impede dele ter duas coroas, tá? A etiologia, ela é desconhecida, mas tem a hipótese que a geminação nada mais é que a tentativa do dente de se dividir e ele não consegue terminar, tá? E ainda acham que tem essa hipótese aí, que quando esse dente que tem essa geminação consegue se dividir por completo, ele forma o dente supranumerário, tá? Mas, por enquanto, tá? A etiologia é incerta. Não sabe se tem a ver com genética, tá? Se tem a ver com alguma infecção, enfim, tá? A etiologia é incerta. Não se conta dente para saber se aquele dente é fusão ou geminação, porque pode ter um dente supranumerário ou ainda ter uma ausência dentária com presença de dente supranumerário. Na minha radiografia, eu tenho isso aqui, ó. Esse caso aqui é uma tomo, tá, gente? Mas é só porque ela tá linda mostrando a geminação aqui, ó. Aqui você vê que é uma raiz só, um ápice apenas e duas coroas. Aqui a gente tem uma outra geminação, tá? Um ápice, uma cavidade pulpar, duas coroas, tá? Aqui também, um ápice, uma cavidade pulpar, duas coroas. Geminação em molares, ela é difícil de saber, porque é um dente multiradicular, tá?
Mas pode acontecer, nada impede, tá? Mas é difícil da gente concluir o diagnóstico, porque pode ser uma geminação ou fusão, né? Na região de molares. Na fusão, você tem a união de dois germes dentários por provável proximidade durante a sua formação na região da dentina ou esmalte, tá? Tem mais de uma cavidade pulpar e ápice, tá? Então, são canais radiculares individualizados, né? O que aí difere da geminação. Então, aqui, gente, olha só, a fusão parcial, né? Então, aqui a gente tem as coroas unidas, as cavidades pulpares individualizadas, tá? E a fusão, nada impede da fusão acontecer nos dentes descidos também, tá? E esses aqui são dentes descidos, tá? Seus permanentes, tá? Respectivos. E aqui tem a união de dois dentes com as suas cavidades pulpares separadas. A gente tem a concrescência, que é a união de dois elementos dentários pelo cemento, tá? Pode ser devido a um crescimento anormal do cemento, tá? Por exemplo, por alguma infecção, trauma, inflamação local, mas toda vez que você suspeitar que o dente tenha concrescência, você deve pedir uma tomografia computadorizada para concluir o diagnóstico, caso você, caso aquele dente seja indicado para extração. Porque se você for extrair um dente que tenha concrescência, assim que você luxa, você pode quebrar a raiz do outro ou ainda puxar ele junto, beleza? Então, quando você tem essa suspeita de concrescência, o interessante aí é pedir a tomografia computadorizada para a conclusão do diagnóstico. Você não consegue concluir o diagnóstico de concrescência pela radiografia, tá? Por causa da sobreposição de imagem. Lembrando, a radiografia é um exame bidimensional de uma estrutura tridimensional, tá? Só para a gente não perder a prática. Bem, então na concrescência, tá? Muitas vezes na panorâmica, né, na região de terceiros molares, a gente vê uma imagem parecida com isso aqui, tá? Com o dente disto angulado, né, ou seja, voltado para distal e as raízes parecendo juntas, tá? Isso aqui é uma suspeita de concrescência. Então, nesse caso, eu teria que pedir uma tomografia computadorizada para conclusão do diagnóstico. E porque provavelmente, gente, olha aqui, esse dente está irrompendo, né? Ele está semi-incluso. Então, ele tem indicação para extração, né? Mas para extrair esse dente, eu vou precisar da tomografia. Dilaceração radicular, né? É a angulação acentuada da raiz em qualquer terço, tá? Pode ser no terço, só lembrando a vocês aqui, o terço cervical, médio ou apical. Vai depender de quando que o trauma ocorreu, tá? Ou ainda da estrutura anatômica próxima a ele, tá? Quando a gente tem o trauma por dilaceração radicular, normalmente é quando o paciente é criança ainda e tem o dente descido em boca. Por algum motivo, ele, por exemplo, bate a boca no chão, né? Leva um soco, acontece algum outro trauma, e aí esse dente descido intrui, tá? E acaba empurrando o meu dente permanente. E aí ele muda a curvatura dentro do osso, tá? Assim que bate, tá? Assim que o descido encosta no permanente, ele muda a direção de crescimento. Lembrando que o crescimento do dente, primeiro é da coroa, tá? Finalizando no ápice, tá? Então, esse aqui, ó, esse caso aqui, o paciente era muito novinho, tá? Quando aconteceu o trauma com ele.
né? Porque foi no terço cervical, tá? Quanto mais próximo ao ápice, mais tardiamente aconteceu o trauma, né? Durante a formação do dente, beleza? Pode ter complicações, né, na endodontia, ou ainda pode ser necessário aí a exodontia do dente. Então, a dilaceração radicular, ela normalmente chega no consultório com essa história clínica. A mãe do jovem, né, do pré-adolescente, da criança, né, acaba falando assim com você: olha, doutor, esse dente da frente dele tá demorando a nascer? Será que aconteceu alguma coisa? E a primeira pergunta é: o seu filho sofreu algum trauma quando era criança, né? Ou há alguns anos? Ah, ele caiu de boca no chão. Normalmente é assim, tá? Ou sofreu algum acidente, enfim. E aí, a segunda coisa que você vai fazer é uma radiografia da região. Assim que você faz a radiografia da região, muitas vezes você tem esse aspecto aqui, tá? Do dente como se ele tivesse invertido, e algumas vezes você vai ver ele como se ele tivesse na transversal, tá? Ou seja, de vestibular para palatina, tá? Nessa direção. Então, nesse caso aqui, pode ser necessário fazer uma tomografia computadorizada para uma avaliação mais precisa, ver se onde que vai ser a incisão cirúrgica, como que está a curvatura, se as estruturas adjacentes estão sendo acometidas, né, de alguma forma, ou ainda se aconteceu a anquilose. A anquilose é a união do dente com o osso, tá? Pela falta, pela perda do ligamento periodontal, tá? Bom, a dilaceração radicular é essa curvatura aumentada. E outro local que a gente pode ter dilaceração radicular, que não é nada incomum, é na região de molares. Mas nesse quesito aqui, normalmente tem a ver com estruturas anatômicas adjacentes. Esse aqui, por exemplo, a raiz, né, durante o crescimento, ela conseguiu se desviar do canal mandibular. Ainda tem íntima relação, tá, gente? Mas ela desviou aí do canal mandibular, tá? A pérola de esmalte, ela é uma ilhota de esmalte com aspecto esférico ou oval na região de furca ou junção amelo-sementária, tá? Então, se é em região de furca, né, a grande maioria vai acontecer aonde? Né? Nos dentes posteriores, onde tem a furca. Não precisa fazer nada, a única coisa que você tem que ter consciência é durante a extração ou raspagem subgengival, tá? Porque aqui, ó, né, se você precisar fazer uma raspagem subgengival, você vai ter a retenção aqui, né, por causa da pérola de esmalte, beleza? Cúspide em garra, né? A cúspide em garra, ela também é conhecida como dente invaginatus, tá? É a projeção lingual palatina anômala na região do cíngulo do incisivo. Só que é o seguinte, tendo essa anomalia, tá? Pode ser que incomode o paciente ou não. Você não precisa, como profissional, falar para ele que ele precisa remover isso, tá? Por causa de estética. O único caso que você vai falar para o seu paciente remover esse símbolo, né, essa cúspide em garra, é quando atrapalhar a função desse paciente. Então, quais são as funções que poderiam atrapalhar? Na fonética, né? Na mastigação, na guia anterior, na lateralidade, tá? Na oclusão do paciente, né? Então, assim, tirando isso, você não precisa fazer nada. Até porque, quando a gente tem a cúspide em garra,
essa projeção do meu dente, ela não vem só esmalte, ela vem esmalte, dentina e polpa. Aí você passa a broca aqui para tirar, muitas vezes vai chegar em quem? Na polpa. Então, já vai dar endo direto num dente que tá sadio. Então, se você tiver se tiver essa indicação aí, né, para remover essa cúspide em garra, e o ideal é fazer a radiografia para ver como que tá essa extensão pulpar, beleza? Bem, na minha radiografia vai aparecer algo parecido com isso aqui, tá? A gente tem aqui a raiz do dente, beleza? Opa, olha aqui. A extensão pulpar, ela vem até essa região, tá? Aqui a gente tem o esmalte, a dentina e a cavidade pulpar. A gente tem aqui a cavidade pulpar, que vem até essa região, né? A região de esmalte e dentina, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Caso a gente venha remover essa cúspide em garra, beleza? O próximo, nesse caso aqui, a gente tem os opostos, né? A projeção para fora, né? A cúspide em garra, ou ainda a projeção para dentro do dente, tá? Então, o descendente, ele é uma variação de desenvolvimento que tem um aspecto de um dente dentro do outro devido a essa invaginação da superfície da coroa em direção à polpa antes da mineralização, tá? Bom, ele também é conhecido como dente invaginatus, tá? Quando ele é diagnosticado assim que o dente rompe, é muito interessante. Porque aí, gente, querendo ou não, a invaginação, ela deixa, né, querendo ou não, uma fresta, né? Ela pode deixar um contato do ambiente externo para o interno. Então, assim que você tem esse diagnóstico, você coloca o selamento, né? Para evitar que esse dente tenha lesão cariosa, né? E ainda lesões endodônticas, tá? Lesões em polpa. Beleza? Bom, então, durante a formação do dente, tá? Pode acontecer essa invaginação por algum motivo. E se vocês repararem aqui nessa figura, vocês vão ver que a coloração tá diferente. Não reparem nisso aqui, não. Aqui tinha tecido pulpar. A questão não é essa. A questão é, aqui a gente tem a dentina, tá? O esmalte. E se você reparar, o esmalte ele vem para dentro, tá? Do dente, tá? Então, você vê essa radiodensidade dentro, tá? Ou seja, no interior do seu dente, tá? Por isso que o nome dele, né, dessa alteração é dens em dente, ou seja, um dente dentro do outro, tá? Ou ainda dentes invaginados. Na minha radiografia, eu tenho vários graus, tá, de desidente. A gente tem alguns que são pequenas invaginações, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a comunicação, mas ainda tem essa estrutura, tá? Do esmalte barrando antes de chegar na cavidade pulpar. Esse aqui tá completamente complexo, né? E esse aqui, ó, parece mesmo o quê? Um dente dentro do outro, tá? É uma anomalia, beleza? Normalmente não precisa fazer nada, mas assim que você identifica essa alteração de forma, você tem que avaliar se tem presença de lesão cariosa, né? Se tem acúmulo de placa, se o paciente tem uma boa higienização, porque senão você tem que orientá-lo. Se não tiver nada, você pode fazer o selamento, né, por prevenção, tá? E se acometer polpa, né, se tiver uma lesão cariosa,
a chance de acometer polpa é muito grande, né? Porque tem uma diminuição aí de espessura de dentina para acometer a polpa, tá? Então, nesse caso aqui, você tem uma predisposição maior aí de ter uma lesão cariosa que acometa a polpa, por exemplo. Tá bem? Taurodontismo. O taurodontismo é o aumento, tá, da câmara pulpar de um dente multiradicular, com deslocamento apical dessa câmara pulpar, dando a impressão das raízes mais curtas, tá? O nome taurodontismo vem porque essa característica aqui se assemelha àquele peitoral do touro, né? Aquele porte do animal mesmo, do touro, tá? Só por causa disso. Raiz supranumerária, o próprio nome já diz, é uma raiz ou mais raízes além do normal naquele dente. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um incisivo lateral com 2 raízes. Isso não é comum, tá? É uma anomalia, tá? É uma raiz supranumerária que tem aqui. Um pré-molar inferior com 2 raízes. Não é comum, tá? Um molar inferior com 3 raízes. Muito menos, tá? Isso é uma raiz supranumerária, beleza? A hipercementose, eu gostaria que vocês fizessem um asterisco para quem estiver fazendo as anotações no caderno, porque ela é considerada uma anomalia, mas também ela é considerada uma lesão do órgão dentário, tá? Ela tem essas duas classificações, só isso. Mas é a mesma coisa nas duas classificações. É a deposição não neoplásica do cemento, tá? No dente. A lâmina dura, tá? Para quem lembra aí, ó, a lâmina dura, essa linhazinha radiopaca, né, em volta do dente, acompanha a hipercementose, assim como o espaço correspondente ao ligamento periodontal. O único momento em que a gente fala, né, do tecido cemento, tá? É quando a gente tem a hipercementose, que a gente vê aqui, ó, a gente vê o formato primário do dente, né? O formato original do dente, olha. Você consegue desenhar aqui e depois a gente vê uma área um pouco menos radiopaca, né? Do que o restante, né? Da dentina, tá? Então aqui a gente vê esse crescimento de cemento, né? Indicando aí a hipercementose. Agora, a gente já chega aí na alteração de erupção e posição dentária, tá? E bem, primeiro aí a gente tem a posição, né, do dente mésio-angulado, ou seja, o dente está inclinado para mesial, tá? Disto-angulado é o dente inclinado para distal. E ainda você tem a giroversão. Então, aqui, gente, o mesoangulado, o dente vai estar inclinado para a linha média, tá? Do paciente, tá? Você vai ver que o dente vai estar inclinado para a linha média do paciente, aqui, ó, tá? Disto-angulado, o dente vai estar inclinado para distal, tá? Do paciente, ou seja, o oposto da linha média do paciente. E na giroversão você tem o dente girado, tá? Então aqui, ó, você vê que os dentes estão girados, tá? Não estão na posição comum em boca. Ó, no caso, quando você tem aí ausência de dentes, muitas vezes essa ausência pode promover a extrusão do dente antagonista, tá? Então, essa ausência dentária promove a extrusão dos dentes antagonistas, tá? O que que é a extrusão? É um dente que está além da linha de oclusão. No caso da anquilose, tá?
como eu já comentei antes com vocês, é quando você tem aí a ausência do ligamento periodontal, tá? Que acaba conectando o dente, né, o cemento ao osso, tá? Normalmente, dentes que têm anquilose, eles normalmente sofrem infraoclusão, tá? Eles ficam abaixo da oclusão e ainda provocam extrusão do dente antagonista, tá? Pode ser devido a um defeito de erupção. Esse quesito aqui da anquilose, tá? Então, quando você chega no dente, você não vê nem o espaço correspondente ao ligamento periodontal e nem a lâmina dura, tá? E aí você sugere a anquilose, tá? Ela pode ser ela pode ser sugerida na radiografia e concluída muitas das vezes na tomografia. Beleza? Bom, no caso aí da migração, transposição e transmigração do dente, tem a ver tudo com posição, tá? Bom, no caso da migração, você vê que, por exemplo, esse premolar não era para ele estar aqui, tá? Esse premolar era para ele estar aqui, né? Mas ele migrou para baixo aí dos molares. Então, você vê que ele vai para um local próximo, né, ao seu local de origem, né? O local onde ele deveria estar. Na transposição, eu tenho a troca de posição, tá? De um elemento com outro próximo. Então, olha só, aqui eu tenho o segundo premolar, primeiro premolar, e aqui teve a troca, né, do canino com o incisivo lateral, tá? Então, você vê que a sequência dentária tá diferente, beleza? E aí você tenta entender o porquê que tá diferente. E às vezes, por que que acontece essa troca, né? Durante a formação do dente, né, por algum motivo, a angulação do canino, né, mudou, tá? E eles mudaram de lado, ou ainda o início da formação dentária já foi errada, tá? Pode acontecer, tá? E aí você tem muitas vezes essa transposição por causa disso, tá? Bom, no caso da transmigração, você tem um dente que se desloca para uma área anatômica não próxima, tá? Alguém aqui viu que o dente está no côndilo? Alguém tinha reparado? Porque pode ser até um terceiro molar, tá? Que foi migrando aqui, tá? Para a região do côndilo, tá? Quando você tem um dente, né, numa região não próxima, você fala que esse dente, ele sofreu transmigração, tá bem? Aqui a gente tem as alterações da posição vertical, horizontal, transversal e invertida, tá? A posição vertical é a própria posição do dente, tá? Quando a gente tem o posicionamento do dente, né, quando ele vem em boca, ele normalmente vem na posição vertical, tá? É a posição comum do dente mesmo. Mas em alguns casos, né, o dente, ele aparece na posição horizontal, tá? Ou seja, deitado, tá? Se ele tiver deitado da mesial para distal, é na horizontal, mas se ele tiver da vestibular para palatina, né, ou da vestibular para lingual, a gente fala que a posição dele está na transversal, tá? Bom, e a posição invertida, né, é a coroa para a região oposta dela e a raiz, o ápice da raiz mais próximo à cavidade bucal. Aqui, gente, eu tenho, né, falando sobre inclusão, semi-inclusão do dente, tá?
Eu quero deixar claro para vocês que dente incluso está dentro do osso, não dentro apenas da gengiva, tá? Ele está dentro do osso. Então, como que eu sei que ele está dentro do osso e não apenas da gengiva? Eu vejo aqui, ó, a cripta, tá? Óssea do meu dente, ela está íntegra, ela não tem a descontinuidade aí, da imagem, né, da minha cripta óssea, mostrando que esse dente está dentro do osso, tá bem? Bom, semi-incluso, você já tem aí alguma descontinuidade da cripta óssea. Então, por exemplo, esse dente aqui, esses dentes aqui, né, estão semi-inclusos. Quando você fala que o dente está impactado, é porque tem alguma barreira que está impedindo aquele dente de irromper, tá? Então, aqui, gente, por exemplo, a gente tem os molares, eles estão, ó, olhando aqui, ó, pela cripta óssea, eles estão semi-inclusos e impactados. Esse dente, esse segundo molar aqui, ó, não está permitindo, tá, que o meu dente erupcione, né, que ele rompa. Então, eu só queria falar para vocês que a barreira, ela ou é um dente ou é uma lesão, tá? Não é osso. Osso não é barreira, porque senão você não teria nenhum dente em boca, né? Semi-incluso impactada, é esse que eu mostrei para vocês, tá? E ainda você tem a sorte de ter o incluso e impactado, tá? Lembrando que o incluso é a cripta óssea não rompida, né? E o impactado é a barreira que não permite o dente ir para a cavidade bucal. Então, a último subgrupo aqui é das alterações de estrutura. A primeira que a gente vai falar é a hipoplasia do esmalte, tá? A hipoplasia do esmalte é a formação incompleta ou ainda defeituosa, tá? Do meu esmalte. Ela é uma anomalia adquirida. Você tem ela na forma localizada, tá? Por trauma ou infecção. E ainda você tem ela generalizada, que é o caso, por exemplo, da sífilis congênita, tá? Que o bebê é infectado no útero da mãe, tá? E aí ele apresenta dentes em formatos de amora, tá? E ainda os incisivos em formas de barril, tá? Que também são conhecidos como dentes de Hudson, beleza? Quando você tem um trauma, né, uma infecção que promove essa hipoplasia do esmalte, você vê aí essa falha, tá? No tecido do esmalte, tá? Como se naquela região não fosse formado o esmalte, tá? A hipoplasia de esmalte, você vê que tem um remanescente dentário aqui, mas você vê, ó, ele todo amorfo, né? Dismorfo, tá? Ou seja, com uma forma completamente diferente, tá? Aqui, ó, você vê ainda uma parte de esmalte, aí do nada some, né? Essa hipoplasia, ela não é incomum, tá? Esse caso aqui, você tem um incisivo e nessa região da coroa, tá? Do incisivo central aqui, você vê essa faixa radiolúcida. Aqui, ó, o dente, o incisivo, né, em forma de barril, tá? Os dentes de Hudson, beleza? Tá bem? Aqui a gente vê algumas falhas, né, da formação do esmalte. Bem, vamos falar um pouquinho aí de amelogênese imperfeita. Quando a gente fala de amelogênese, a gente está falando da formação do esmalte propriamente dita, tá? Quando você fala a palavra amelogênese imperfeita, é a formação imperfeita do esmalte,
tá? Então, ela tem 3 subgrupos, tá? Então, a gente tem a amelogênese imperfeita hipoplásica, hipocalcificada e hipomaturada. A amelogênese imperfeita, ela é um defeito hereditário na formação do esmalte. Então, o paciente vai ter essa anomalia tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, tá? Bom, o tipo hipoplásico, enquanto o esmalte está sendo formado, esse esmalte tem a característica de ter até a coloração do esmalte, né? A consistência do esmalte, isso ele tem. O problema é que ele é muito fino, tá? No entanto, que na radiografia, a gente tem aqui a imagem da radiopaca, tá? Ao redor do dente aqui, ó, que lembra casca de ovo, tá? Então, quando eu vejo isso na minha radiografia, ó, aqui tem até o decídios permanentes, ele já vem assim, tá? Olha aqui o decídio, eu sei que o paciente está ocluindo, tá? Mas aqui tem o decídio, ó. Se você olhar aqui, uma leve, uma fina linha radiopaca, tá? E aqui também, ó, tá? Acomete as duas dentições, tá? Então, quando vocês verem esse aspecto de casca de ovo, tá? Em todos os dentes, vocês vão associar, tá? A amelogênese imperfeita do tipo hipoplásica, tá? A coloração do esmalte é normal, mas ele é mais fino, tá? Bom, no tipo hipocalcificada, tá? Você tem aí um problema na mineralização do esmalte. Ele é pouco mineralizado, então ele é mais macio do que o normal, sofre fraturas rapidamente. Na verdade, parece até que ele dissolve, tá? De tão macio que é. Quando a gente, em caso de amelogênese imperfeita hipocalcificada, a gente muitas vezes faz tratamento estético, né? Em especial em adultos, tá? E aí você percebe, quando você vai passar a broca, que ele praticamente dissolve de tão macio, tá? Bom, ele tem um aspecto radiográfico de dente ruído por traça, tá? Você pode até ver aqui o esmalte, ó. Você consegue ver, beleza? Mas ele, como sofre, né, fraturas rapidamente, né, desgastes muito rápidos, ele tem esse aspecto aqui, ó, de ruído de traça, tá? Se você vê esse aspecto radiográfico, tá? Vocês já podem aí sugerir que o paciente tem o quê? Amelogênese imperfeita do tipo hipocalcificado. Observa que o dente, muitas vezes, vão ter as cores dos alimentos. Então, se o paciente beber muito café, muita coca, vai ficar com a coloração dos dentes mais amarronzada, porque a dentina está exposta, tá? E aí, com isso, a coloração dos alimentos consegue ser depositada, né? E impregnada na dentina, tá? Clinicamente, outra coisa que você percebe é que além do desgaste excessivo do dente, o paciente tem uma DVO, né? Que é a dimensão vertical de oclusão, baixa, tá? E isso deve ser tratado, porque, querendo ou não, o paciente perde a função, tá? Da cavidade bucal dele, sente muitas dores, tá? Porque a dentina está exposta. Com a dentina exposta, a gente percebe, né, que
que o paciente tem dificuldade para escovar os dentes por causa dessa sensibilidade, tem dificuldade de se alimentar, muitas vezes. E ainda, esse desgaste, ele pode chegar em polpa. No tipo hipomaturada, tá? É a melogênese que você tem a aparência mosqueada do esmalte, a espessura é normal, só que a densidade desse esmalte é igual à da dentina. Então, quando você vê na radiografia, você não consegue delimitar esmalte, tá? Na verdade, é porque o esmalte tem a mesma densidade da dentina, nesse caso, da melogênese hipomaturada. Depois, nós temos aí a dentinogênese imperfeita. Bom, a melogênese imperfeita é o esmalte, né? A formação do esmalte. Dentinogênese imperfeita é a formação da dentina, tá? Então, juntando o nome aí, dentinogênese imperfeita é o quê? Formação imperfeita da dentina, tá? Bom, é uma alteração genética na formação de dentina e também na coloração dos dentes, tá? Eles vão ser voltados para o cinza-violeta, cinza-violeta, tá? Para castanho amarelado, tá? Você tem essa diferenciação. Dentro da dentinogênese imperfeita, a gente tem 3 tipos, tá? O tipo 1 e tipo 2, eles são muito parecidos na radiografia, tá? O que vai diferenciar o tipo 1 e tipo 2 é se o paciente ele tem a esclera do olho azulada ou não. A dentinogênese imperfeita do tipo 1 tem a esclera azulada e a do tipo 2 não tem, tá? Mas radiograficamente, tá? Elas são idênticas, tá? Você vê que existe aí uma calcificação pulpar generalizada, tá? Você não vê a polpa nos dentes. No caso da dentinogênese imperfeita tipo 3, é ao contrário, tá? Você tem uma polpa enorme, tá? E a dentina e o esmalte são finos, tá? Os dentes têm a cor rosada, normalmente, porque o esmalte é uma estrutura translúcida, né? E ele normalmente pega a cor da dentina, né? Bom, se você tem uma camada fina de dentina e uma camada fina de esmalte, a cor de quem que vai aparecer? Da polpa, tá? A polpa é um tecido vital, tem vascularização e nesse caso você vai ter aí, por exemplo, a coloração mais rosada dos dentes, tá? Esse caso aqui, tá? É o dente de Murmury, tá? Só para mostrar para vocês a coloração rosada, por causa do tamanho da cavidade pulpar, tá? Esse caso é localizado e também pode estar intimamente ligado aí à reabsorção radicular interna, tá? Que a gente vai ver em um outro momento, tá? É uma alteração, uma lesão, tá? Do órgão dentário. Bem, aqui a gente tem a displasia da dentina, que é uma outra alteração, tá? É uma alteração genética, não apresenta alteração de cor. Então, em boca, você vai ver os dentes com aspecto normal. Essa displasia da dentina, ela tem o tipo 1 e o tipo 2, tá? O tipo 1, ela é semelhante à dentinogênese imperfeita, radiograficamente, tá? Só que ao invés dos dentes, né, terem coloração cinza azulada, né, castanho amarelada, os dentes vão ser da cor normal, tá? Vão ser da cor de um dente normal, tá? Mas na radiografia você vê aí a calcificação, tá? Da cavidade pulpar, tá? Generalizada,
beleza? Pode ser, então, né? Esse caso aí pode ser o que, então, né? Se você pegar só a radiografia. Pode ser a displasia da dentina, tipo 1, dentinogênese imperfeita, tipo 1 ou 2, e como que eu vou fazer aí a conclusão do diagnóstico, né? Na displasia da dentina, o dente do meu paciente é da coloração normal. No caso da dentinogênese tipo 1, o paciente tem a esclera azulada. E no paciente tipo 2, não. Mas os dois, né, o tipo 1 e 2, vão ter a coloração do dente, né? Azul acinzentada ou ainda castanha amarelada, tá? Bem, no caso da displasia da dentina tipo 2, o esmalte e a dentina, eles são mais finos, tá? Porém, a polpa não é enorme, igual o caso da dentinogênese imperfeita tipo 3. Você vê que tem um aumento maior da polpa, tá? Nos dentes. Normalmente também ocorrem calcificações dentro da polpa, tá? A gente chama de nódulos pulpares, tá? Então, você vê esse aumento aí da cavidade pulpar associado aí a nódulos pulpares, tá? Bom, e aqui a gente tem a odontodisplasia regional, conhecida também como dente fantasma, tá? É uma forma alterada, tá, do defeito de mineralização por provável mutação somática e vírus latente, defeitos vasculares, e os dentes em boca, eles ficam amarelados, com a superfície macia, câmaras pulpares amplas, raízes e coroas mal formadas, tendo esse aspecto radiográfico aqui, tá? Então, parecem até que eles estão sendo reabsorvidos, né? Sumindo, são fumaça, né? Mas eles são classificados como dentes fantasma por causa desse aspecto radiográfico aí, tá? Chama odontodisplasia regional, tá? Como eu disse, eu acredito que seja interessante até, gente, no estudo dirigido que eu fiz para vocês, eu acredito que tem o quadro. De fazer um quadro comparativo, tá? Entre essas alterações de estrutura, tá? Porque na imagem radiográfica, umas se assemelham e a conclusão seria junto com o clínico, né? Mas a aula de anomalias é isso.